Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 3, João Batista aqui dizendo: porque este é o anunciado por intermédio do profeta Isaías. Voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Veja que João Batista, no versículo 3, ele diz: voz daquele que clama no deserto. Em outras palavras, palavras daquele que clama no deserto. Ele estava fazendo o que no deserto? Ele estava clamando. Clamando. O que leva uma pessoa a clamar? O desejo de ser ouvida. Sabe quando a pessoa está ali no lugar que ninguém sabe que ela está em perigo? Ela começa a fazer o quê? Ela começa a clamar, ela começa a gritar: me tira daqui, socorro. Não é assim? Não é assim que acontece? Era assim que João Batista estava clamando, mas ele não estava clamando por socorro. Ele estava clamando pelo quê? Para que as pessoas se arrependessem. Estava clamando para que as pessoas fizessem o quê? Se voltassem para Deus. Estava clamando. Ele não estava falando: se volte para Deus, tá bom? Não, estava clamando. Quer dizer, o clamor é diferente de falar. Uma coisa é você falar com a pessoa, outra coisa é você clamar. É você clamar. Clamar é quando você está desesperado. Clamar é quando você quer ser ouvido de qualquer jeito. Não tem aquela situação que o cego, aquele homem que estava enfermo, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tentaram silenciar ele, ele clamou mais alto ainda. E tentaram silenciar ele clamou mais alto ainda. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele queria ser ouvido. Então, aqui diz que voz que clama no deserto. Ele estava clamando por quê? Porque ele gostava de ficar gritando? Não. Ele estava clamando porque ele queria ser ouvido. Porque ele queria que as pessoas ouvissem aquilo que ele tinha a dizer. Ele queria que as pessoas ouvissem aquilo que... Porque não era aquilo que ele tinha para dizer. Era aquilo que Deus tinha para dizer. Ele não estava falando dele, ele estava falando de Deus, estava falando de salvação. Então ele clamava. Em outras palavras, ele dava o seu melhor. Ele fazia o seu melhor. Ele queria que as pessoas dessem ouvidos à voz de Deus. Ele queria que as pessoas ouvissem aquilo que Deus tinha para dizer para elas. Por isso que ele fazia o quê? Ele clamava. Ele clamava, talvez vendo que as pessoas não vinham só porque ele falava, então ele fazia o quê? Clamava. Falava mais alto, para que as pessoas viessem ao quê? Ouvir. Para que as pessoas viessem ao quê? Dar atenção àquelas palavras que ele estava falando ali, que não eram palavras dele, eram palavras de Deus. Então ele diz: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele diz aqui: preparai, preparar, deixar pronto o caminho do Senhor. Ele está falando aqui do caminho de quem? Do caminho do Senhor, o caminho de Deus. Preparar o caminho de Deus. Para quê? Preparar o caminho de Deus. Para quê? Para que as pessoas possam chegar até Deus. Se é o caminho de Deus, esse caminho vai levar aonde? Se o caminho é do Senhor, o caminho vai levar até quem? Vai levar até o diabo? Não, se o caminho é do Senhor, o caminho vai levar até o Senhor. Então ele diz aqui: preparai o caminho do Senhor.
Então, o que João Batista estava procurando fazer aqui é levar as pessoas até Deus. É levar as pessoas até Deus. É isso que está procurando fazer. Como que poderia fazer isso? Através de um caminho. Qual que é o caminho que leva até Deus? É o Senhor Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, João ele fala que preparai o caminho do Senhor. Você vê que o povo, naquela altura, ele estava como? Ele estava perdido. Ele estava perdido. O povo estava perdido. E aqui vem falar sobre o quê? Sobre um caminho. Mas não é qualquer caminho, é o caminho do Senhor. É o caminho que vai levar até o Senhor. Ele está falando de um caminho para um povo que estava perdido. Para um povo que, como o próprio Senhor Jesus falava, vivia como ovelha que não tem pastor. Estava perdido. Não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava preparando o caminho do Senhor. O que ele veio para fazer? Para preparar o caminho do Senhor. Para que as pessoas que estavam perdidas tivessem por onde andar, encontrassem o quê? O caminho. Um dia, o que aconteceu conosco? Nós encontramos o caminho. Nós estávamos perdidos também. Um dia nós estávamos perdidos também. Um dia eu estava perdido. Mas o que aconteceu? Eu encontrei o caminho. E o que se espera agora? Depois que eu tenho encontrado o caminho? Primeiro, claro, obviamente, que eu ande pelo caminho. Que eu permaneça no caminho. Para que eu possa encontrar o Senhor lá no final. Mas, em segundo lugar, que eu leve outras pessoas para esse caminho. Porque quando eu estava lá fora fazendo coisa errada, eu certamente levava pessoas a fazerem coisas erradas também. Mas agora que eu encontrei um caminho certo, um caminho direito, eu não vou fazer o mesmo? Se esse caminho é tão bom assim, por que eu não levei ninguém para ele até hoje? Por que eu não tenho levado pessoas para ele, se é tão bom assim? Ou eu quero só eu ser salvo e os outros ficam perdidos mesmo? Quem encontra o caminho não quer ver pessoas perdidas. Quem encontra o caminho. Agora quem está perdido, pouco importa se o outro está perdido também. Pouco importa. Para quem está perdido, pouco importa se o outro do lado está perdido. Porque ela está perdida também. Mas para quem realmente encontrou o caminho, ela tem preocupação. Ela olha para o lado e vê pessoas indo por caminhos obscuros. Ela olha para o lado e vê tanta gente perdida e ela tem o mesmo sentimento do Senhor Jesus, de compaixão. E é claro, ela faz alguma coisa. Ela mostra o caminho, ela aponta o caminho. Mas quando a pessoa não faz isso, ela só mostra que ela ainda está perdida. Quem não mostra o caminho é porque não sabe o caminho. Quem não aponta o caminho é porque não sabe qual é o caminho. Ainda está perdido, ainda está perdida. A pergunta que eu preciso fazer para você é: você já encontrou o caminho? Ou você ainda está perdido? Ou você ainda está perdida? Quem encontrou o caminho, mostra o caminho. Não tem como, não é possível que uma pessoa que tenha encontrado o caminho não venha mostrar o caminho. É impossível, não tem como isso acontecer. Não tem como.
eu, depois de ter encontrado o caminho, não querer mostrar o caminho, não mostrar o caminho. Não tem como eu, depois de ter encontrado o caminho, ver pessoas perdidas perto de mim, do meu lado, e fingir que eu não estou vendo, e fingir que não é comigo. Não tem como, não, é impossível. Se isso está acontecendo, é por uma única razão. Eu ainda não encontrei o caminho, eu ainda estou perdido. E por isso que eu, quando vejo perdido, eu não faço nada, porque eu não sei para onde ir, como é que eu posso levar? É como o Senhor Jesus falou do exemplo do cego que guia outro cego. Como é que um cego poderia guiar outro? Como é que alguém que não encontrou o caminho pode levar alguém por algum caminho? Vai levar alguém, vai continuar perdido, vai levar a pessoa para um caminho de perdição. Mas quem realmente encontrou o caminho do Senhor, que é o caminho, essa pessoa vai fazer o quê? Ela não consegue olhar para o seu lado, ver uma pessoa perdida e não lhe mostrar o caminho também. Como quem diz, ô fulano, é por aqui, fulano, é por aqui, é desse jeito aqui, fulano, faz desse jeito, vai por aqui, fulano. Não é assim? Nós não temos a maior facilidade da informação, por exemplo. Se, por exemplo, você tá lá na rua lá e você chega uma pessoa lá perguntando, ô fulano, onde fica a rua tal? Você não tem o maior prazer em falar onde fica, ou você diz assim, ah, vai procurar. Você faz isso? Eu creio que a maioria não faça isso. Não é verdade? Eu creio que não faz, né? Se você sabe, você vai falar, ah, não, fica ali em tal lugar, você vai lá, anda mais 3 ruas aí, você vira direito e tal. É isso que nós fazemos. Quando a pessoa vai nos perguntar onde fica tal lugar, nós mostramos o caminho. Nós vemos que a pessoa está perdida e às vezes acontece, por exemplo, a gente vê que a pessoa está perdida, literalmente, ela está perdida, literalmente. E a gente faz, oh, você está perdido? Você está precisando de alguma ajuda? Às vezes acontece isso, né? Quando nós vemos que a pessoa está perdida. Mas espiritualmente a pessoa diz ter encontrado o caminho, mas perdidos perto dela, próximo dela, e ela não faz nada. É como se ela estivesse perdida também. Eu encontrei o caminho para quê? Para eu andar sozinho por ele? Para só eu andar por ele? Não, eu encontrei o caminho para levar outras pessoas para o caminho também. Se encontrei o caminho, porque é aquilo que falamos e repetimos, é impossível que eu tenha encontrado o caminho e não leve outras pessoas. É impossível. Se isso não está acontecendo é porque a pessoa não encontrou o caminho. Diga a ela o que ela quiser. Ela não encontrou o caminho, ela continua perdida. Por isso que ela não está mostrando o caminho. Porque como ela vai mostrar o caminho que ela não encontrou? Como ela vai mostrar o caminho se ela está perdida? Ela que precisa conhecer o caminho. Ela que precisa saber o caminho. Então, se nós encontramos o caminho, nós mostramos o caminho a outras pessoas. Foi o que aconteceu com João Batista. Ele sabia qual era o caminho. Então ele poderia apontar às pessoas o quê? O caminho. Então ele apontou para as pessoas qual era o caminho. Quem sabe o caminho, aponta o caminho, meu amigo. Quem sabe o caminho, mostra o caminho. Quem sabe o caminho, não fica vendo as pessoas perdidas e fazendo nada. Não, quem sabe o caminho, mostra o caminho. Quem sabe o caminho, aponta o caminho. É isso que quem sabe o caminho faz. Pelo menos na teoria, né? Mas é aquilo que falamos e repetimos. Se não mostra é porque não sabe. É porque está perdido ainda. É porque está perdido. Mas quando nós sabemos, quando nós conhecemos, nós mostramos. Não há dificuldade nenhuma nisso. Em apontar o caminho, mostrar para alguém por onde seguir. Porque um dia nós estávamos no lugar dessa pessoa. Um dia éramos nós que estávamos ali perdidos, né? Sem saber por onde ir. E alguém fez o quê? Alguém que sabia o caminho nos mostrou o caminho. Nos mostrou o caminho. E hoje nós estamos no caminho. Porque alguém nos mostrou, nos apontou. Agora, se ninguém tivesse nos mostrado o caminho, nós estaríamos no caminho hoje? Tenho a mais absoluta certeza que não. E se nós não mostrarmos o caminho para outras pessoas? Quando que essas pessoas vão encontrar esse caminho? Nunca. Nunca. Porque não teve quem mostrou. Se não tivesse quem tivesse mostrado para mim, eu nunca encontraria o caminho. Se não tivesse quem
mostrou para você o caminho. Quando você encontrar o caminho, assim as pessoas também que estão perdidas hoje. Se não tiver quem mostre o caminho para elas, como é que elas vão encontrar o caminho? É impossível. Então, mais do que ter encontrado o caminho, nós precisamos mostrar o caminho. Se estamos no caminho. Se estamos no caminho. Mas, entrando já na outra parte, como falamos no começo, eu preciso, encontrei o caminho, preciso andar no caminho. Preciso andar no caminho. Até quando? Aliás, antes de entrar nessa parte, o que seria andar no caminho? Seria obedecer a palavra de Deus. E isso é andar o caminho é de quem? O caminho é de Deus. E qual que é o caminho? É o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Ela é o guia, o mapa para nós encontrarmos com quem? Com Deus. Para nós nos encontrarmos com Ele. Então, quando eu sigo o que está escrito, eu estou fazendo o quê? Eu estou andando no caminho. Isso é andar no caminho. Mas por quanto tempo? Por uma semana? Por um ano? É andar no caminho até o dia de encontrar o fim do caminho. Costumamos sempre falar que aqui é o caminho. O mundo aqui é o caminho. Nós estamos passando por aqui. Vamos chegar ao lugar. Então, em qual momento eu devo parar de andar? Quando a minha vida quer acabar. Porque aí, nesse momento, eu já terei feito a minha escolha. Nesse momento, eu já estarei garantido no céu, quando a minha vida aqui acabar. Então, encontrei o caminho, o que tem que fazer? Andar pelo caminho, não adianta nada. Por exemplo, demos um exemplo aqui, né, da pessoa que pede informação. Não adianta nada eu pedir informação para alguém, a pessoa me dá informação e eu não seguir aquele caminho que ela me orienta. Não adianta nada. Depois que eu encontrei o caminho, eu tenho que andar pelo caminho. Tem que andar por ele. Andar. Mas eu também preciso chegar ao final do caminho. Preciso chegar ao final do caminho. Para que eu possa encontrar quem? Para que eu possa encontrar Deus. Deus está esperando todos nós lá no final do caminho. Mas quantos vão conseguir chegar até lá? Muitos um dia estavam no caminho, hoje não estão mais. Deus estava esperando. Hoje nós estamos aqui, mas nós precisamos permanecer no caminho. Deus está esperando lá. Ele disse, né, que prepararia lugar. Quer dizer, ele está esperando. Mas a gente só vai conseguir chegar lá se a gente permanecer no caminho. Até o final. Até o dia em que finalmente tenhamos encontrado ele. Então são passos importantes. Encontrar o caminho, permanecer, ou melhor, encontrou o caminho, andar pelo caminho e permanecer no caminho até o final. 3 passos. Fora, obviamente, mostrar o caminho. Porque quem encontrou o caminho está andando no caminho, certamente vai querer mostrar o caminho para outras pessoas, para que outras pessoas também venham encontrar o caminho e possam andar no caminho. Esse é o pensamento da pessoa de Deus, da pessoa que tem Deus. Ela quer que outras pessoas encontrem um caminho, andem pelo caminho e encontrem Deus no final. Esse é o pensamento da pessoa de Deus. Ela quer ver outras pessoas sendo salvas, ela quer ver outras pessoas entrando no reino de Deus. Ela não quer aquilo só para ela. Ela quer aquilo para os outros. E ela não fala isso, ela vive isso.
Como é que eu posso dizer que quero outras pessoas sendo salvas se eu não faço nada para salvar outras pessoas? Adianta alguma coisa? Discurso de palavras não muda nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que mover, tenho que me mover, né? Palavras não vai mudar nada. O que muda é a atitude. Se eu quero ver pessoas salvas, eu vou correr atrás. Vou ir atrás. Né? Eu não vou ficar de braços cruzados esperando que Deus venha salvar as pessoas se eu não fizer nada. No momento que a palavra vai chegar até as pessoas, se não houver quem pregue, quem leve a palavra. É isso que Deus colocou sobre cada um de nós. Que encontramos o caminho. Que venhamos a levar o caminho. Então, 4 passos. Encontrar o caminho, andar no caminho e permanecer no caminho. E entre esses passos, mostrar o caminho. Eu não posso passar uma vida inteira andando no caminho sem ter mostrado o caminho. Sabe por quê? Porque isso é uma evidência de que eu nunca encontrei o caminho. Nunca, nunca. Se eu nunca mostrei o caminho, é porque eu nunca encontrei. Se eu não estou mostrando o caminho, é porque eu não encontrei ele. Como falamos e repetimos, eu ainda estou perdido. Mas quando eu encontrei, naturalmente eu vou querer mostrar. Por quê? Porque eu encontrei. Eu encontrei. E depois que eu encontrei, eu vou querer falar para todo mundo. É isso que acontece com quem realmente encontrou o caminho. Então veja, você realmente encontrou o caminho? Você realmente encontrou o caminho? Provas que você encontrou. Se você tem mostrado esse caminho. Segundo, se você encontrou, você tem andado por ele? Você tem andado por ele? Não adianta nada encontrar o caminho e não andar. Terceiro, você encontrou, você está andando por ele, mas você precisa permanecer nele até que chegue ao final dele, porque todo caminho tem o quê? Tem um fim, nenhum caminho é eterno. Todo caminho vai levar a algum lugar. Então, você encontrou o caminho, você está andando por ele. Mas não é só isso. Você precisa permanecer nele até o final. Para que você possa encontrar quem? Se o caminho é do Senhor, o que você vai encontrar no final do caminho? O Senhor. Se você quiser encontrar o Senhor, você vai seguir esses passos. Você vai encontrar o caminho. Andar no caminho. Mostrar o caminho, que é uma evidência de que você está, e permanecer no caminho. Se você seguir isso aqui, no final do caminho, você vai encontrar o Senhor.